A paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Vamos nos colocar em oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Papai, queremos te pedir perdão se porventura, Papai, pecamos contra Ti. E queremos também, Deus, agradecer, dizer ao Senhor que estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Deus, pelos livramentos, obrigado por seus cuidados, obrigado, Papai, por ser justo e generoso em nossas vidas. Te agradeço, Pai, por este primeiro momento, que a Sua palavra possa entrar em nosso coração e nós possamos pôr em prática tudo o que iremos aprender. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos no mês do Preparai o Caminho para a Generosidade. E eu me coloquei diante do Senhor e perguntei: Senhor, será que eu tenho sido generosa o suficiente para agradar o Teu coração? Para agradar as coisas do Teu reino? Fiquei pensando. Procurei no Google, no dicionário, o que significa a palavra generosidade. E lá diz que a generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar-se os próprios interesses em benefício do outro. Quem nunca ouviu a frase fazer o bem sem olhar a quem, né? Se enquadra em tudo isso que eu li, não é verdade? E o Senhor me deu uma palavra que está lá em Lucas 6. Nós vamos ler somente 2 versículos. Amém? Nós iremos ler no versículo 35 e no versículo 38. Pelo contrário, amai-vos os inimigos, fazer o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bom até para com os ingratos e os maus. E no 38 diz assim: dai, e vos será dado, recebeis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medido com a mesma medida com que medis. Amém? E a palavra do Senhor é bem clara, que nós devemos ser generosos independente da conduta que o outro levou conosco, né? Porque em nossas vidas muitos se colocarão como ingratos. Se a gente for esperar fazer o bem e a pessoa reconhecer o que fizemos a ele, nós vamos se frustrar, né? E quando o pastor pediu para eu abrir o culto, o Espírito Santo foi de imediato. Ele me deu essa palavra, né? Eu falei: Jesus, será que é isso mesmo? E essa palavra ficou latente no meu coração. E eu agradeci, porque muitas vezes isso acontece conosco, né? A gente quer fazer bonito, né? Para que o nosso nome venha a aparecer. A gente quer se aparecer muitas vezes. E o Senhor fala que a gente tem que fazer o bem para aqueles que são bênção para nós, e aqueles que são ingratos, né? Porque a nossa recompensa vai vir do céu, e ele é bem específico. Se nós tivermos a atitude de ser generosos com os outros, a nossa recompensa vem do céu. O nosso reconhecimento vai vir de Jesus. Não há outra pessoa melhor para nos reconhecer como generosos. Não é verdade? E aí eu trazendo essa palavra para minha vida, eu fiquei perguntando: Senhor, será que eu tenho sido generosa? Né? A generosidade muitas vezes não é algo palpável, né? Algo concreto, você vê, você pega, você aperta. Muitas vezes não. A generosidade
é aquela mensagem de bom dia que você manda para uma pessoa, é até mesmo aquele louvor que você manda via WhatsApp, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente não pode se abraçar, né? Dar aquele cheiro no irmão, não é verdade? Sentir realmente o calor do outro. Então, o que nós possamos fazer nesse tempo? É enviar uma mensagem de bom dia, é enviar um áudio, né? A generosidade é nos colocarmos no lugar da outra pessoa. É acordar de madrugada e orar por aquela pessoa. Isso é generosidade, sabe? Muitas vezes as pessoas vão passar em nossas vidas e vai ser tão corrido que a gente não vai dar conta de perceber que ela está precisando de um abraço, precisando de um toque de mão, não é verdade? Então, que nós possamos nos atentar neste tempo, né? Buscar do Senhor. Se até hoje você não foi generoso, vamos nos colocar, né? Senhor, eu quero ser generosa. Eu preciso ser generoso, não é verdade? Se você até hoje fez algo para alguém e esperou o reconhecimento, que o Senhor te torne uma pessoa generosa, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos realmente fazer o bem sem olhar a quem. A igreja toda não precisa saber que eu estou sendo generosa com uma pessoa, né? Porque a palavra do Senhor também fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então não há necessidade que nós venhamos divulgar a generosidade que nós estamos fazendo. Vamos guardar para nós, porque o nosso reconhecimento vai vir do céu. O Senhor que vai nos reconhecer como generosos. Amém? E nós temos exemplos na Bíblia de generosidade, né? Uma das grandes generosidades que nós recebemos sem merecer está lá em João 3,16. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Olha que isso daí não é um ato de generosidade? Porque nós, como humanidade, a gente não merece. Mas ele foi lá e se fez generoso, entregou seu filho, para que hoje nós possamos aprender a ser generosos. Amém? Espero que essa palavra, assim como falou comigo, continue falando com vocês. Que o Senhor venha falar mais, acrescentar mais na vida de vocês. E que se até hoje vocês, nós, igreja, fizemos algo pensando em nosso próprio benefício, que possamos pedir perdão ao Senhor, né? Que possamos nos colocar na posição de ensináveis, né? A generosidade é uma atitude, mesmo que você não saiba, o Senhor vai te ensinar nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que essa palavra venha assim como falou no meu coração, falar no coração de vocês. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos ensinar a ser generosos, em boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, que a nossa generosidade venha transbordar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu te peço perdão se até hoje eu não soube ser generosa, eu não soube plantar a boa semente da generosidade. Senhor, que neste tempo de pandemia, o Senhor nos ensina a ser generosos, a semear, papai, em vidas, a semear em territórios. Senhor, que possamos ser diante de Ti generosos, em o nome de Jesus. Amém. Agradeço, igreja. Beijo. Versículo 38 diz: quando você dá ao Senhor, você recebe boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia! Cante comigo assim. E Deus te dê
e transbordante e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração, dê o melhor, dê em Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá. Muito grande, mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta dele e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante e a vida abundante você poderá ter quando você realmente der pra vir a Ele. Então dê e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Vai lá, Luquinha! Vem, Serginho, ofereça um louvor ao Senhor. Vai lá, Esdras! Vai lá, Jorge, na percussão! Glória a Deus, cante comigo! Novamente! Então, todos juntos mais uma vez! Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao coral. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Por Igreja do Avivamento, tudo bem? Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais um dia poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês.
Você que está assistindo esse vídeo comigo, faça um momento de oração agora com o Senhor, amém? Vamos fechar os olhos e vamos consagrar este momento ao nosso Deus. Oh Pai Santo, Deus querido e eterno, abrimos o nosso coração para essa mensagem, Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, Senhor Deus, as nossas lutas diárias, e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Meu Deus, que o Senhor encontre liberdade para falar aos nossos corações, que o Senhor, aleluia, possa ser o Rei das nossas vidas, em nome de Jesus. Que tudo, Pai, que nós venhamos a decidir, seja conforme a Tua vontade, seja conforme a Tua orientação, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada casa que está assistindo esse vídeo neste momento, e declaro uma transformação de vida tal que as pessoas que estão à volta dessa pessoa vai reconhecer uma mudança extraordinária da parte de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma passagem com vocês que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 22, que diz assim: O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas, se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará cheio de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Ou quão terríveis serão essas trevas. Amém? É interessante nós lermos alguns textos bíblicos e a gente parar para estudar com mais afinco o que Jesus queria dizer em algumas passagens. Você sabe que Jesus é uma pessoa muito inteligente, né? E ele colocava as palavras com muita sabedoria, e nenhuma vírgula do que ele falava estava fora do lugar, né? Era comum você ver alguns textos bíblicos em que as pessoas diziam, nossa, né, que autoridade, né? Diz que Jesus ele falava tão bem, só que ele não falava como os fariseus. Como assim? Os fariseus, eles eram os líderes, vamos dizer assim, os líderes religiosos da época, aqueles que eram encarregados de levar a palavra de Deus, de ensinar às pessoas os caminhos de Deus de acordo com a Torá, que é a lei de Moisés, de acordo com os profetas. E diz que Jesus ele ensinava muito bem, porém não na mesma linha dos fariseus, né? Diz a palavra que ele ensinava com autoridade. Então, tudo que Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir porque era algo muito importante, era algo muito interessante e era uma forma de dizer a lei de uma forma que as pessoas nunca tinham entendido, né? Você já parou para ler alguma passagem bíblica em que você muitas vezes não entendeu claramente o que estava sendo dito nela? Ou você entendeu alguma coisa, mas você sabe que alguma coisa ficou meio escondida? Pois é. Isso é o que acontece muitas vezes quando nós não paramos para estudar o contexto da história ou a situação pela qual as pessoas ali estavam passando. Jesus, ele entendia de muitos temas. Afinal, ele era o Filho de Deus. Mas ali na condição de homem, ele sabia muitas vezes o que significava o valor de uma dracma para um casamento, por exemplo. Ele sabia quanto que era o valor de uma diária de uma hospedaria, né? Quando ele falou a parábola do samaritano. Ele sabia muitas vezes quantos que era o salário de um trabalhador braçal, né? Muitas parábolas ele falava sobre isso. Ele sabia muitas coisas e
E o interessante é que aqui, quando Jesus ele começou a falar, ele estava ali falando para uma multidão de pessoas. Diz que ele chegou ali num monte, né? Um monte cheio de pessoas ali, e ele começou a fazer o sermão. Esse é o famoso sermão da montanha, né? De Jesus, em que ele começa a falar: bem-aventurados, né? Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Ele começa a falar de muitas coisas, até ele começar a falar sobre casamento, sobre formas de orar, a forma correta de jejuar, né? Formas que agradam a Deus de fato. Aí ele chegou num tema que é muito delicado, principalmente para aquele povo que é o povo judeu. Você provavelmente já ouviu algum comentário dizendo que o povo judeu é um povo que que sabe administrar muito bem, um povo que sempre anda bem de vida porque eles administram muito bem, eles são muito, eles se guardam muito e tudo mais. Mas eu digo a vocês que o povo judeu em si hoje é um dos povos mais generosos que existem. Você vê muitas entidades aí de apoio a hospitais, apoio a uma série de coisas, e você vê que são entidades judaicas. Eles sabem o que é a generosidade. E eu quero ensinar para vocês a generosidade de acordo com o que o Senhor Jesus passou para nós aqui. E eu quero explicar para vocês qual era o contexto que ele estava dizendo naquele momento, né? Para você entender o contexto, você tem que entender duas coisas. Primeiro, a linguagem usada, e o segundo, o momento que as pessoas estavam passando, que momento da história eles estavam vivendo. Claramente, o momento que aquele povo estava passando não era um momento muito fácil. Afinal, o povo judeu naquela época, eles viviam um período de domínio romano. O Império Romano dominava ali a Judéia, né, como era chamada aquela região na época, e eles tinham que pagar a série de impostos. Eles eram muito taxados, né, financeiramente para custear o Império Romano. Você sabe que império, se você for estudar, todos os impérios que existiram no mundo, né, ou no mundo antigo, eles eram muito custosos, era muito difícil um império se manter por muito tempo, porque existia um alto custo para manter exército, para manter, né, a realeza e tudo mais, para não perder, né, uma província dali ou de lá, né, para manter-se a soberania. Era muito custo, era um alto custo. Então o povo ele era altamente taxado. Fora isso, existia também naquela época, muito mais do que hoje, naquela época lá naquela região existia uma grande desigualdade social. Então existiam muitas pessoas, a maioria das pessoas que eram realmente aquelas pessoas de baixa renda, né, que realmente viviam, alguns eram camponeses, viviam ali do que eles produziam, né, e mesmo assim tinham que pagar uma taxação em cima daquilo, e uma pequena parcela era considerada a parcela de nobres, né? Pessoas da burguesia, né? Pessoas que realmente tinham ali algum status perante, né, a governança romana que existia ali naquela região. Então Jesus ele entra num tema muito delicado quando ele começa a falar sobre dinheiro naquele momento. E a outra coisa que eu falei que nós temos que analisar nessa história é a linguagem empregada. Como assim a linguagem? Você já assistiu algum filme estrangeiro, obviamente, que foi feita uma tradução do filme, porém você entende que assim, às vezes estava se contando uma piada, estava se contando um trocadilho, e esse trocadilho não ficou muito bem traduzido? Você não entendeu muito o que ficou aquela frase, né? Às vezes a gente pega... Se você, por exemplo, que está me assistindo, já fez algum curso de inglês, por exemplo, você percebe muitas vezes aqueles programas que aparecem na TV a cabo, daqueles talk show, né, em inglês, né?
as pessoas fazendo brincadeiras com o presidente, no caso, o presidente americano e tal, e eles usavam trocadilhos que, se você for traduzir para o português, não ficaria muito claro, né? Isso acontece também em todas as linguagens. Existem linguagens nossas em que, se nós fôssemos traduzir para o inglês, por exemplo, seria difícil deles entenderem o que é que a gente estava falando. E muitas vezes o que nós falamos era no sentido de brincadeira, e a pessoa que receberia aquilo não entenderia que seria uma brincadeira. Por quê? Porque eles não entendem a forma de nós usarmos a nossa linguagem. Então, para eu entrar nesse assunto com mais detalhes, eu preciso dizer para você que naquela época existia 4 linguagens predominantes, 4 idiomas predominantes na região da Judéia. Existia, devido ao Império Romano, existia o latim, que era a linguagem oficial do Império Romano. Porém, eles entendiam, os romanos, eles entendiam que era uma linguagem especial, o latim. Então não era uma linguagem a ser propagada. Somente os romanos sabiam falar latim, e poucas pessoas ligadas ao Império Romano sabiam falar o latim, porque é uma linguagem especial. Então, muitas vezes, quando eles precisavam conversar entre si diante de um judeu, por exemplo, eles conversavam em latim, para que o judeu não entendesse a conversa deles. Isso era comum naquela época. Então existia o latim, que era a linguagem oficial do Império Romano, porém não era uma linguagem expandida para as pessoas. Então essa não foi a linguagem que Jesus usou para atingir aquelas pessoas. Outra linguagem que existia naquela época era o grego. E o grego, sim, era uma linguagem muito difundida naquela época. Inclusive, acredita-se que a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego, porque o Império Grego foi o império que antecedeu o Império Romano, né? Que foi aquela região, inclusive, foi uma das regiões conquistada pelo Alexandre o Grande, né? E que depois foi passado para outros líderes. E o Império Grego dominou aquela região, e realmente o grego naquela época era a linguagem, uma espécie de inglês de hoje, né? Quando uma pessoa quer ir de um país para outro e eles são de linguagens diferentes, muitas vezes eles falavam em grego, que era uma linguagem mais comum de se entender. Muitas vezes a gente vai daqui para a Rússia, por exemplo, né? O russo não sabe falar português, a gente não sabe falar russo, mas aí a gente tenta falar no inglês, aí que é uma linguagem mais universal, vamos dizer assim, e assim conversando se entende. Então o grego era essa espécie de linguagem dominante naquela época. Então a maioria dos escritos daquela época, se queria promover aquela escrita, ela teria que ser feita em grego. Então provavelmente muitos temas, muitos termos que você lê na Bíblia, você lê um termo traduzido do grego muitas vezes. Mas não era a linguagem que o povo usava, né? Existia 2 linguagens em que o povo usava geralmente. Uma era o hebraico, que é a língua do povo judeu, é o hebraico. Porém, os hebreus perderam um pouco a sua ligação com o hebraico naquela época. Por quê? Porque se você voltar na história um pouco mais, você vê que o povo hebreu, ele foi levado cativo, o judeu, o hebreu, foi levado cativo para a Babilônia. Existia uma outra parte do povo, que era o povo de Israel, naquela divisão Judá e Israel, que foi levado cativo também pelos assírios. Enfim, houve uma grande devastação naquela terra, e a língua que eles passaram a ter como sua principal linguagem era o aramaico, que era a língua oficial dos impérios assírios e babilônicos. Eles falavam mais em aramaico, e essa linguagem passou a ser a linguagem que os judeus mais usavam, que eles adotaram, que eles acabaram tendo que conviver devido ao período de cativeiro. Depois que eles voltaram para sua terra, o povo judeu voltou, essa língua ainda continuou muito forte entre eles. Então o hebraico nunca deixou de existir, mas naquela época o hebraico era usado mais pelos religiosos, pelos sacerdotes, muitas vezes nas suas práticas sacerdotais, né, nos seus atos religiosos.
Então, e o hebraico é uma linguagem muito semelhante ao aramaico. É mais ou menos o nosso espanhol, né? O português e o espanhol. Você sabe que é uma linguagem diferente, mas com certo esforço você consegue entender o que a outra pessoa está dizendo. Então, muitos termos parecidos, muitas palavras semelhantes, né? Devido a tudo isso que eu estou dizendo, eu vou agora entrar nesse tema que eu estou dizendo aqui, que Jesus estava conversando, para você tentar captar um pouco do que as pessoas recebiam de Jesus quando ele começou a falar sobre esse tema. O que será que Jesus disse? O olho é a lâmpada do corpo. E ele fala assim: portanto, se você tiver um olho bom, todo o seu corpo estará cheio de luz. E se o seu olho for mau, haverá trevas, ou seja, o seu corpo estará cheio de escuridão. O que será que Jesus quis dizer neste momento? Olha só, se você traduzir, se você falar isso, esse versículo solto, você vai falar o quê? Que as pessoas veem mal nas coisas, a pessoa vê mal em tudo, a pessoa interpreta mal o que a outra diz, a pessoa olha e julga mal a outra pessoa, né? Sim, cabe, com certeza cabe, mas Jesus, ele estava neste momento não falando sobre um julgamento a outra pessoa, mas ele estava falando sobre generosidade, né? E é isso que eu vou enfatizar com vocês. Se você voltar um pouco à leitura, você vai chegar aqui, ó, no Mateus capítulo 6, a partir do 19, você começa a ler, e ele fala assim, ó, no 19: olha, não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugens destroem, e onde os ladrões abrem a força e roubam. Ele está falando de dinheiro aí, né? Ele começa a falar, olha gente, não junte riquezas aqui na terra, você pode perder o dinheiro de diversas formas, né? Se você guardar debaixo do colchão hoje em dia, né? Vamos falar assim, daqui a pouco ele vai mofar, a traça vai comer, né? Sem falar o ladrão que pode arrombar, pode roubar, né? E tudo mais. Ele falou assim, em vez disso, juntem riquezas para vocês nos céus. Olha aí, ele começou a falar de uma coisa mais profunda. Olha, a sua riqueza tem que estar onde? No céu. E aí ele fala, lá no céu, nem traça e nem ferrugem destrói. E os ladrões não entram lá e nem roubam. Entende? E aí ele fala, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tem gente que já leu outros livros, né? Tem gente que fala que essa frase do alquimista não é essa frase é da Bíblia, tá? Onde estiver seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí ele continua falando, o olho é a lâmpada do corpo. Ele está falando do mesmo tema, ele está falando de dinheiro. Então, se você tiver um olho bom, ou seja, se você for uma pessoa generosa, todo o seu corpo terá luz. Mas se você tiver um olho mau, ou seja, pelo contrário, se você for uma pessoa avarenta, então todo o seu corpo estará repleto de escuridão. E se a luz que estiver em você for uma escuridão, quão terrível será essa escuridão? Entende? O que ele quer dizer? E ele continua, para finalizar, ele fala, voltando ao tema do dinheiro, para você entender que ele não saiu desse tema em nenhum momento. Ele fala assim, olha, ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. E aí ele diz isso então, que ou você odiará o primeiro e amará o segundo, ou você desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Legal que ele faz essa relação, amor e lealdade contra ódio e desprezo. E ele continua falando sobre essa questão de você o quê? De juntar riquezas no céu e não na terra. Não quer dizer que ele não queira te suprir aqui na terra, pelo contrário, ele continua falando sobre isso. Agora você me pergunta, o que é juntar riquezas no céu? O que é não acumular riquezas na terra? O que é ter esse olho bom ou esse olho mau, né?
Eu já te dei a dica desde o começo, né? Seria o quê? Ser generoso. Ser generoso. Generosidade é um grande desafio na atualidade. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa era de muito proveito, né? Em que a sociedade tira proveito muitas vezes pela necessidade. Então hoje, como existe essa questão do proveito, né? Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam, né, da nossa boa vontade e da nossa generosidade. Então hoje existe aquele clima de será que eu vou ajudar mesmo, né? Será que eu não estarei sendo um trouxa, né? Aquela coisa que todos nós um dia já nos perguntamos, não é verdade, né? E o que é generosidade? De acordo com os dicionários, você pode procurar, eles vão falar algo nesse sentido. Generosidade é você abrir mão de um interesse pessoal em favor de alguém. Abrir mão de um interesse pessoal em favor de alguém. Sacrificar o interesse pessoal em favor de outra pessoa. Olha, só essa explicação já significa muita coisa para nós. E aí, quando a gente entende que para ser generoso a gente precisa sacrificar o interesse pessoal em primeiro lugar, existe aquela questão, puxa, eu vou abrir mão daquilo que eu lutei, eu vou abrir mão daquilo que eu conquistei, né, daquilo que eu suei. Não vai faltar? Né? E Jesus, ele com certeza sabia que as pessoas estavam pensando isso quando ele começou a falar nesse tema. E ele continuou falando, olha, portanto eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer, o que vão beber, e nem com o seu corpo, ou seja, com o que vocês vestirão, porque não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que a roupa, né? Ou seja, o que vale mais, a sua vida ou a comida que você come? O que vale mais, a sua roupa, né? Ou o seu próprio corpo, né? Então ele diz o que? Não é o corpo mais que a roupa, né? Então ele fala assim, olhem para os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, o seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor do que eles? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua vida? Pode? Não pode. Nenhum de nós pode dizer quanto tempo vai viver e nem prolongar esse tempo. E aí ele pergunta, então por que ficam ansiosos com o que vestir? Pensem nos campos de írises, ou seja, das íris silvestres, e em como eles crescem. Elas não trabalham nem tecem fios, contudo eu lhes digo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela como qualquer uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai de que forma? Lançada num forno, né? Não vestirá muito mais a vocês? E aí ele fala, quão pouca fé, quão pouca confiança vocês têm, né? Fé é também confiança em Deus. Quão pouca fé vocês têm? Muitas vezes a gente faz aquela conta básica. Se eu tenho 2 e tiro 1, eu vou ficar com 1. Se eu tiro 1 e tiro esse 1, eu vou ficar com nenhum. Não dá. Não dá. Aí já começa a suar, já começa a falar, não, essa conversa não é pra mim não, né? Eu acredito que nessas horas talvez algumas pessoas tenham saído ali daquele ambiente, né? Talvez alguns ali tenham até retraído o coração para Jesus, que isso, né? E aí ele fala assim, não fiquem ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, né? Se eu for ficar com nada, como é que eu vou fazer?
como nos vestiremos, né? Se eu der para o outro, vai faltar para mim, Senhor, né? Você não está vendo a situação que a gente está passando, né? Nesse domínio do Império Romano? Vocês estão entendendo a história? E aí ele fala assim, porque os pagãos, eles colocam o coração em todas essas coisas. O coração deles está o quê? Nos bens materiais. Né? E ele diz assim, o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a você. Né? Então, quando ele fala assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, né, muitos de nós falam assim, legal, né, em ler a Bíblia e tudo mais, claro, mas ele está falando também do financeiro aí. Você entende que tudo isso aí ele está falando no contexto financeiro? E ele fala, busca o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Então todas as coisas serão acrescentadas. Hoje, na nossa sociedade capitalista, eu não sou contra o capitalismo, viu, gente? Eu acredito no capitalismo, só que de uma maneira inteligente. E é isso que eu quero mostrar aqui para você. As pessoas, nesse mundo capitalista de hoje, as pessoas elas procuram primeiro as demais coisas, né? O bom emprego, ótimo, uma boa casa, uma boa faculdade, um bom casamento, sei lá, um bom carro. E aí, se der tempo, eu vou lá buscar Deus, né? Ou talvez eu vou buscar a Deus nesse meio tempo aí, né? Mas eu tenho que priorizar minhas coisas, eu tenho que correr atrás. Se eu não correr atrás, quem que vai correr para mim? Né? É assim que muitos pensam, é assim que eu já pensei. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo, com certeza já pensou isso em algum momento. A gente muitas vezes corre atrás das demais coisas. E o reino de Deus a gente finge que está correndo. Ou a gente tenta assim, nos enganar dizendo que estamos correndo atrás do reino de Deus porque estamos assistindo a um vídeo do YouTube ou porque nós estamos frequentando uma igreja. Mas aqui Jesus ele quer te levar ao entendimento mais profundo do que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo o seguinte: em primeiro lugar você não vai ficar ansioso com a sua vida. Se você vai comer ou se você vai vestir. Você está vendo uma pessoa que está precisando, então você vai abrir mão do seu interesse pessoal, você vai sacrificar o seu interesse em prol da outra pessoa. Por quê? Porque o Pai sabe o que você está fazendo. O Pai sabe que você precisa vestir uma roupa nesse corpo, que você precisa comer alguma coisa. Ele sabe. Ele diz, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que acontece quando a gente se preocupa primeiro com as demais coisas e deixa o reino de Deus para depois? Volta naquilo que Jesus falou. O nosso olho se torna mau. Nosso olho se torna avarento e mesquinho. A gente começa a medir as coisas pela nossa medida e não pela medida de Deus. Nós começamos a andar em trevas, tateando o corredor, tentando achar o fim do túnel. É aí que muitos de nós não conseguimos fechar as contas do mês, abandonamos a nossa fé, achamos que não está dando certo. Por quê? Porque na verdade nós não colocamos a receita de Deus direito. Quando você pega uma receita de bolo, né, você tem que seguir aquela receita para sair um bolo de verdade. Né? Você não pode começar colocando o bolo no forno para depois jogar os ingredientes em cima. Não, primeiro você tem que misturar os ingredientes, fazer numa batedeira e depois colocar no forno, e não ao contrário. Né? Se você fizer o contrário, não vai sair bolo coisa nenhuma, vai sair um estrago. Né? Então aqui ele está te dando uma receita especial. E aqui, olha o segredo. Quando eu falei para você que você tem que entender a linguagem que Jesus estava usando, você vai entender o íntimo do Espírito que ele quis passar para aquelas pessoas. Ele fala assim, as demais coisas serão acrescentadas. E ele fecha o capítulo 6 dizendo, não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje
já tem um mal suficiente. Em algumas Bíblias fala assim, basta cada dia o seu mal, né? Mas sabe qual é a palavra que Jesus usou na linguagem das pessoas que estavam ali naquele momento? O dia de hoje já possui tzarot suficientes. O que é a palavra tzarot? Tzarot, eu procurei a tradução, significa maldade, depravação, malignidade, sofrimento. O dia de hoje já tem sofrimento o suficiente, já tem malignidade. Se você não puder, você, com o que você tem na mão, que não é seu, mas que o Senhor te permitiu ter, se você não puder aliviar o sofrimento de alguém, pode ter certeza que isso pode faltar até para você. Há um provérbio bíblico que eu não anotei aqui, mas ele fala assim que há quem dá com generosidade e ainda tem muito mais. E há aquele que retém e sempre lhe falta. Que não seja essa a sua história, meu irmão, mas que você possa dar com generosidade. Dar com generosidade é muitas vezes você dar sem esperar o retorno. E é o que Jesus nos ensina. Não dê esperando para aquele que você sabe que vai devolver, mas dê sem esperar, porque é isso que Deus espera de nós, e não como os ímpios fazem. Você já viu, eu posso dizer para vocês que eu já participei de muitas conversas, e eu creio que todos nós um dia já estivemos na conversa com alguém materialista. Alguém que já falou assim, olha, você vai abrir mão do seu conforto, né? do seu dinheirinho que você ganha no seu mês para ajudar a pessoa ou para ajudar a igreja, que seja. Que isso? Você está sendo trouxa? Que isso? Você não está vendo que você está sendo enganado? Né? Quem nunca ouviu essa conversa? Isso é o olho da pessoa que está vendo. O olho da pessoa não está vendo que o Senhor está por trás de você derramando bênçãos e não está deixando faltar. Ele está vendo o quê? Ele está vendo aquela conta humana que nós fazemos. Se eu tiver um e tirar, vai ficar nenhum. Mas a conta de Deus é, se eu tiver um e tirar, vai ser igual aquela viúva que recebeu o Eliseu, que recebeu a viúva que recebeu Elias, né? Que não faltou na casa dela, né? A viúva de Sarepta, né? Diz que Elias foi enviado por uma viúva e diz que o Senhor ordenou que a viúva ia sustentá-lo num tempo em que o país passava fome e sede, porque não chovia há quase 3 anos em Israel. E aquela mulher, ela estava passando pelo pior momento da sua vida. Você pode procurar ler, depois eu te passo qual é a passagem, mas diz que quando Eliseu chegou lá, aquela mulher tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo na botija. E ela falou assim, olha, eu tenho eu e meu filho. Puxa vida, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe como é que deve ser difícil, né? Você abrir mão do que é seu e principalmente abrir mão do que é do seu filho para abençoar um estranho, não é mesmo? E aí o profeta fala, me dá um pedaço de bolo. Aí ela falou a verdade, olha, meu senhor, vou te falar a verdade, eu aqui só tenho um punhado de azeite e um punhado de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos esperar a morte. Aí ele falou assim, não, primeiro faz para mim. Primeiro você faz para mim, depois você faz para você e para o seu filho, né? Porque não vai faltar, a farinha não vai faltar e nem o azeite na botija. E o que aconteceu? Realmente, ela teve fé. Aqui, como Jesus falou assim, olha, quão pouca fé vocês têm, quão pouca confiança. Aquela mulher, ela já sabia esse segredo e ela confiou. Ela fez primeiro para o profeta. Que é isso, né? Hoje em dia, se você falar isso aí, vai sair até estampado na televisão, né? Que o pastor extorquiu, né? A ovelha, não é verdade? A pessoa vai sair revoltada. Como que é isso, né? Que absurdo é isso que ele está falando? Pois é. Mas Deus abençoou aquela viúva e o seu filho, e eles não morreram de fome, eles viveram todo aquele tempo de estiagem.
O país inteiro estava passando fome, mas eles estavam ali sendo sustentados por Deus, né? Assim também como Eliseu também. Ele chegou na casa de uma outra mulher que estava para vender os seus filhos porque o marido morreu, né? Ou seja, ela era uma viúva e agora estavam vindo os credores para levar os filhos para pagar a dívida daquele homem que morreu, né? E o profeta Eliseu determinou a bênção sobre a casa dela, no qual ela tinha um pouquinho de azeite também numa botija. E ele fez ela juntar vasilhas e mais vasilhas com a vizinhança, e ela começou a encher todas as vasilhas da casa com uma pequena botija de azeite, né? E aquela quantidade de azeite que encheu a casa dela foi suficiente para ela vender, pagar a dívida e se sustentar por alguns anos. Olha só. Isso é o que Deus faz. Essa é a conta de Deus. Essa é a conta espiritual. Se você começar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai começar a viver a matemática espiritual e não mais a matemática da terra. Quando ele fala assim, olha, o dia de hoje já tem tzarot suficientes, já tem sofrimento, já tem maldade. Tzarot também era uma palavra muito usada para leprosos, só que é uma palavra um pouco diferente, é uma Tizarat, né? Ou seja, Tizarat é o significado de lepra. Então, quando falava-se que uma pessoa era leprosa, falava que ela tinha Tizarat, ou que ela passou por um Tizarot, ela passou por um sofrimento, né? Então, olha o segredo espiritual que eu estou te passando. Quando você se entrega a sua matemática, quando você fecha os seus olhos, né? Você fecha os seus olhos da fé, porque você quer viver de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua matemática, de acordo com o que o seu trabalho pode dar. Aqui você começa a viver uma lepra. Você sabe o que é uma lepra? Lepra é uma doença que hoje é conhecida como a doença de Hans, né? Hanseníase, que é uma doença que hoje tem até tratamento, mas naquela época não existia. Naquela época era uma doença altamente contagiosa e que ela pegava partes do seu corpo, da sua pele, e ia deformando até começar a cair. Então a pessoa ia perdendo parte do corpo, ia perdendo o dedo, tinha gente que perdia nariz. Era uma coisa horrorosa. Então, isso é uma lepra. Ela vai corroendo a sua vida. E você nem vai percebendo. Você se apega àquilo de uma forma que quando vê, muitas vezes não tem mais solução. Não deixe que a Tizarat ou que a Tizarot tome conta das suas finanças, tome conta da sua casa. Isso pode não só afetar a sua finança, mas pode afetar a sua paz, pode afetar o seu casamento. Quantos casamentos não se acabam por quê? Por causa das finanças. E por quê? Porque simplesmente você decidiu ter um olho mau. Anda em trevas tateando. É interessante porque Jesus ele fez essa comparação de luz em trevas numa relação que ele estava falando sobre fé e finanças, né? E aí eu gostaria de compartilhar duas passagens com você em que Jesus fala sobre essa questão de luz e trevas. Eu vou ler para você João 3. Quem não conhece o famoso João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê possa ter a vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Ou seja, em vez de ser como diria, em vez de perecer, né? Mas que tenha a vida eterna, ou seja, que passe a eternidade na luz de Deus, né? E aí Jesus ele continua, se você for continuar a leitura desse texto, você vai ver que Jesus continua falando assim, olha, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo seja salvo. E ele fala assim, os que confiam nele, os que têm fé nele, não são julgados, mas quem não confia
já foi julgado. Olha só. Você pensa que você ainda vai ter uma chance de se defender? Pelo contrário, se você não confiar agora, você já está julgado. Porque não confiou naquele que é o Filho único de Deus. E ele fala, e este é o julgamento, este é o juízo. Qual que é o juízo? De que a luz veio ao mundo. Olha só, a luz se apresentou a você. Eu estou apresentando a luz para você hoje. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas ações eram ímpias, as suas obras eram más. Quem realiza coisas más odeia a luz e evita para que suas ações não sejam expostas. Mas quem realiza o que é verdadeiro, esse se aproxima da luz, para que todos possam ver suas ações que são realizadas por meio de quem? De Deus. Então, não tenha vergonha de ser generoso. Venha para a luz. Jesus ainda disse em outra passagem, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. O próprio Jesus disse isso, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz que dá a vida. Eu quero fechar essa mensagem com uma última passagem. E se você não entendeu o que eu estou falando de Jesus aqui para você, eu quero te contar um último segredo. Muitas pessoas evitam ir a Jesus porque elas querem andar na escuridão. E muitos se apegam a finanças para rejeitar a Jesus. Não seja mesquinho de rejeitar Jesus porque você não conseguiu abrir sua mão para abençoar a obra de Deus, para abençoar alguém, para ser generoso. Sabe que quando você é generoso, você pensa estar fazendo bem a alguém, mas você está fazendo mais bem a si mesmo. Tem uma história que uma vez eu ouvi daqueles tempos em que havia a Segunda Guerra Mundial, em que os alemães, o nazismo alemão estavam ali levando muitos judeus para os campos nazistas para serem mortos. E aquela época o inverno era intenso e muitos judeus eles eram muito maltratados e até mal vestidos até chegarem aos campos de morte, e muitos não conseguiam nem chegar com vida até o campo, o tamanho era o frio que eles passavam na viagem no trem. E disse que tinha um jovem judeu que viu um senhor, um velho, que estava ali com muito frio, e ele estava gemendo de frio. E aquele jovem também estava com frio, mas aí o que ele fez? Ele abriu mão do seu conforto ali do seu canto e foi atrás daquele senhor. E ele começou a fazer a coçar aquele senhor, a passar a mão, esfregar aquele senhor, para que ele ficasse sempre aquecido. E assim eles aguentaram a viagem toda. No fim da história, no fim da viagem, aquele jovem conseguiu fazer com que aquele senhor chegasse com vida até o destino, mesmo que seja um destino de morte, mas ele sobreviver àquela viagem. Não só o senhor como ele, e todos os outros que estavam naquele vagão morreram de frio. Aquele jovem pensava que ele estava fazendo bem ao senhor, mas ele estava fazendo bem a si mesmo, abençoando aquele senhor com um pouco do seu calor. É isso que eu quero passar para vocês. Busque a luz, irmão. A luz que é Jesus. Eu não estou falando de outra coisa, estou falando de Jesus. Jesus ele falou, olha, você vai amar e ser leal a um, e você vai desprezar e odiar a outro. Ah, mas eu não desprezo a Deus, eu não odeio a Deus. Pois é, eu não odeio Jesus, que isso? Pois é, diz que quando você despreza, você tem uma atitude de ódio, contra alguém. E ele fala, vocês não podem ser escravos de Deus e do mamon e do dinheiro. Pode reparar que uma das maiores barreiras para você aceitar Jesus é muitas vezes a sua finança, amado. Que não seja assim. Abra o seu coração. Deixe ele dominar essa área da sua vida. Eu não estou dizendo para você que você deve dar tanto na igreja ou outro tanto. Eu estou dizendo que você tem que confiar em Deus. Deixa ele guiar o seu caminho. Deixa ele dizer quem é que comanda a sua vida. Deixa ele cuidar da sua vestimenta. Ele fala assim, o dia de hoje já tem mal suficiente. Já tem
tzarote suficiente, tzarat suficiente, já tem lepra, você já está sendo corroído hoje. Vamos agora juntar tesouros no céu. Tesouros, só para você saber, em hebraico é muito parecido com tzarote, só que é hotzarote. Hotzarote é a palavra em hebraico para tesouro. Então a gente fala que deixa Deus transformar o seu tzarote, ou seja, a sua tristeza, seu sofrimento, em um tesouro, em um hotzarote. Deixe que Hashem, né, que eles falam em judaico, Hashem é o próprio Deus, tome para si, assim como em Isaías fala, ele levou sobre si as nossas dores. Nós não somos nem capazes de suportar a nossa dor, mas existe um que levou a nossa dor sobre si, foi o nosso Senhor Jesus. Ele quer levar sobre si a nossa dor, mas você tem que confiar. Tudo que ele disse aqui resume-se a uma palavra: confiar, ter fé. E eu deixo uma última história para vocês sobre um pai e um filho. Diz que um pai chegou em casa e viu o filho tentando puxar ali um móvel, né? Tentando puxar um armário, porque o seu brinquedo caiu atrás do armário. E aquele filho era muito criança ainda e não conseguia, o armário muito pesado, e ele fazia tanta força, ele não conseguia alcançar aquele brinquedo. E o pai ficava só assistindo aquela cena. Até que o pai virou pro filho e falou: "O que está acontecendo, filho?" Aí ele falou assim: "Você não está vendo, pai? Estou tentando pegar o brinquedo ali, só que esse armário está muito pesado, eu não consigo." E o pai falou assim para ele: "Você já usou todas as suas forças?" "Claro, pai, eu estou usando todas as minhas forças, você não está vendo aqui que eu estou fazendo a força que eu estou fazendo, eu usei todas as minhas forças." E o pai dele falou: "Você não usou todas as suas forças." "Como não, pai? Claro que usei." Ele falou assim: "Não, você não pediu para mim. Eu sou a sua força. Você não pediu para eu dar a minha força a você. A minha força é tua. Agora eu digo para você, você está confiando no seu emprego? Você está confiando que o seu salário vai sustentar a sua vida para sempre? Eu quero dizer, busque primeiro o reino de Deus e veja o que Jesus falou, que o Pai sabe de tudo. O Pai tem uma força que você não imagina. Ele tem a luz para te dar. Ele quer iluminar o seu caminho. Ele quer que os seus olhos sejam bons. Abra o seu coração agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, eu entendi essa mensagem, Pai. Eu entendi que realmente, Pai, nós, no nosso entendimento humano, nós queremos guardar, nós queremos acumular nessa terra, Pai. E eu sei que o Senhor quer nos abençoar também nessa terra, mas nós, no nosso egoísmo, nós achamos, Pai, que não podemos abençoar outros porque vivemos uma situação de dificuldade, porque passamos a situação semelhante a esse povo judeu que estava sendo oprimido pelo Império Romano. Mas olha, Senhor, eu sei que o Senhor quer transformar nosso sofrimento em um tesouro. Eu sei que o Senhor já levou sobre si as nossas dores. E eu não quero ser condenado, Senhor Deus, pela minha falta de confiança, não. Mas eu quero crer no Filho único de Deus, que o Senhor enviou para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu quero, Senhor Deus. Abre os meus olhos, abre os olhos espirituais de quem está aí assistindo esse vídeo e que está orando neste momento. Senhor Jesus, seja o Senhor da nossa vida.
vontade.